Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é o dia 25 do mês de março do ano de 2022. É o calendário secular gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 22 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos aí já com 200 dias transcorridos do nosso calendário judaico 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto é o sexto dia do Shabat, e com isso nós estamos na nossa sexta leitura da nossa paraxá semanal, de nome Shemini, e nós vamos ver aí a nossa sexta leitura da semana. Então, os preparativos para agora à tarde, até antes do pôr do sol, estão aí para adentrar no dia sagrado do Shabat. Então, vamos nos preparar para isso daí, ok? Daqui a pouco vamos falar aí o horário do acendimento das luzes, né, do Shabat. A nossa paraxá semanal é Shemini, é o oitavo, né, que significa oitavo. E apenas recordando, né, o que os nossos mestres têm dito através no princípio da nossa paraxá semanal, no primeiro dia, na primeira aliá, os nossos comentaristas, os nossos sábios, trouxeram para nós, né, uma visão sobre a questão Shemini, oitavo. A paraxá anterior que nós tivemos aí, a paraxá Tzav, que significa ordene, nós tivemos na paraxá da semana passada os 7 dias de consagração, tanto do mexicano tabernáculo no deserto, como a consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim, né? O sumo sacerdote e os sacerdotes. Arão, o Kohen Gadol e os seus filhos Kohanim. Dentro desse aspecto nós tivemos aí os 7 dias de consagração. Essa paraxá que nós estamos, Shemini, oitavo, ela vem com uma paraxá separada da paraxá anterior, onde tem os 7 dias. E dentro desse aspecto, os nossos sábios comentam que o porquê desta separação da paraxá Shemini da paraxá anterior, Tzav, que tem os 7 dias de consagração. Então os nossos mestres, eles comentam que o 7, ele está conectado diretamente à criação, à história da humanidade, o ser humano e com tudo aquilo que há nos 4 reinos, né? São os 7 dias. Por isso que a semana, ela se completa no 7º dia. Então o primeiro dia da semana e o 7º dia da semana. Então, nesses 7 dias nós temos aquilo que é completo. E dentro desse aspecto nós temos 6 dias da criação com os 4 reinos, tudo aquilo que foi criado, etc. e tal. E o 7º dia em que o Eterno abençoou, santificou e separou o 7º dia. Ainda assim há essa conexão com a história da humanidade. Por isso nós temos dentro desse aspecto, numa visão mais profunda que os nossos mestres trazem, né? 6 é uma conexão diretamente com a criação e a história da humanidade, que corresponde a 6 milênios. O 7º dia semanal, que é o dia sagrado do Shabat, ela está conectada exatamente com a redenção final. A redenção final, ela corresponde ao 7º milênio. E segundo os nossos mestres, não é necessariamente, obrigatoriamente falando, que completem-se os 6 milênios. Nós estamos no ano 5.782, né? Então, 5.782 para 6.000, nós temos aí em torno de 128 anos, para, numericamente falando, para completar o 6º milênio, para adentrar ao 7º milênio. E, na realidade, não há essa obrigatoriedade. Não podemos esquecer que Deus é soberano sobre tudo.
E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e justo da nossa geração, ele trouxe para nós desde a década de 50 que esta é a última geração. Esta é a geração que realmente vai trazer a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Por isso o Rebbe ele dizia, esta é a última geração do período de exílio, né? Que é realmente o grande exílio que o povo israelita está vivenciando desde o ano 69 da nossa era comum, quando o Império Romano, com as suas legiões, no ano 69, destruiu Jerusalém, o templo, ficou apenas o muro ocidental, que é o Kotel, muro, e para as nações ficou o apelido de Muro das Lamentações, um termo pejorativo que colocaram, né, esse apelido no Kotel, no muro, justamente para, infelizmente, denegrir a imagem judaica. Mas é Kotel, né? E Deus é tão maravilhoso que mesmo as nações, né, que acataram, entre aspas, né, o apelido pejorativo de Muro das Lamentações, praticamente hoje todas as nações têm enviado pessoas das suas próprias nações para irem lá em Jerusalém, irem lá no Kotel e chorar, suplicar o favor divino do Deus de Israel, o Deus dos judeus. Isso é maravilhoso, não resta dúvida. Então, por isso, o nosso Rebbe, ele realmente fala que esta é a última geração do período de exílio e também a primeira da era messiânica dos dias de Mashiach. Ou seja, os dias de Mashiach, ele pode ocorrer a qualquer momento. A revelação de Mashiach, ela pode ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém. Essa é realmente a nossa esperança, a nossa confiança na revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, por isso, amados, os nossos mestres trazem para nós nessa Parashá Shemini, exatamente essa questão, a separação dos 7 dias da Parashá anterior e o 8º dia, Parashá Shemini, separado, né? Então, dentro desse aspecto, os nossos mestres dizem que o 7, ele está conectado diretamente com o mundo mundano e físico, que é esse mundo inferior, o mundo de Asiá, o mundo da ação, né? E fala que realmente esse mundo mundano, profano, não pode se misturar com o divino. Mas aí você fala, então, dessa forma aí, nós estamos destituídos da presença divina, nós estamos lá jogados para o escanteio, como diz o outro. Não. O que os nossos sábios querem trazer para nós é um ensinamento que nós precisamos nos apegar e nós vivemos essa realidade. Ou seja, o 7 ele está conectado com a história da criação, a história da humanidade. O 7 se completa a semana e isso está conectado com o nosso mundo, mundo inferior, o mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo físico, o mundo mundano, profano. E o 8º, ele está acima, ele é superior. E o 8º, ele está conectado definitivamente com a eternidade. Então, o 7, ele representa os 7 milênios para que se possa chegar ao 8º milênio, que é o 8 superior a 7. Dentro desse aspecto, o que nós precisamos aprender é que sem a redenção final com Mashiach, não se chega no 8º milênio, que é infinito. Por isso que o 8, ele representa o infinito. Então ele é exatamente sem princípio e sem fim, o 8. E ele está conectado com o infinito. Por quê? Porque o eterno é En Sof, o infinito. Então, 6 anos, ou melhor, 6 dias da criação, conexão direto com a criação. 7º dia, a história se completando com os dias de Mashiach. 6 dias, 6 milênios, história da humanidade.
Sétimo dia se completa a semana com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Se completa então aquilo que Deus determinou em 7 milênios para se cumprir, para poder adentrar no Ein Sof, no infinito, em Deus. Por isso, os esforços são para transformarmos este mundo na moradia de Deus, porque Ele o será, de fato, literalmente falando. Nos dias de Mashiach, será a redenção final. A partir do momento que Mashiach se revelar, e que ele pode se revelar a qualquer momento mesmo, certo? Então se iniciam os dias de Mashiach. Então os 6 milênios já passou. Agora vai para o 7º milênio. Ao adentrar o 7º milênio, os dias de Mashiach, então é a redenção final. Então é o tempo de se corrigir todas as coisas. O 7, ele está dentro daquilo que é completo, perfeito. Então, dentro desse aspecto, o 7º milênio, com o reinado de Mashiach, então será completado e aperfeiçoado todas as coisas. Os 4 reinos serão totalmente corrigidos, curados, sarados, e as coisas estarão no seu devido lugar, como no princípio, Bereshit, na criação. E aí, obviamente, no final do reinado de Mashiach, as coisas estarão perfeitamente no seu devido lugar, então aí estará apto para poder chegar no 8º milênio, onde realmente o nosso planeta, ele será totalmente, estará já transformado, aperfeiçoado, e então ele será transformado definitivamente, eternamente, como a moradia de Deus, a casa de Deus, o paraíso. Né? Então, para as pessoas que acham que, entre aspas, vai morar no céu porque o paraíso é lá no céu, não. Essa interpretação errônea, né, de muitas lideranças religiosas por aí afora, é porque o paraíso, ele de fato, como diz o nome, é o paraíso. É como se viver no céu, no sentido de glória, no sentido de perfeição, no sentido de harmonia, amor, equilíbrio, onde realmente todos estarão, sem sombra de dúvida, sem nenhuma mácula. Não haverá nenhum resquício, nenhuma fração de 1 milésimo de fragmento daquilo de outrora, ou seja, animosidade, inveja, ciúmes e por aí afora vai. Então, viver no paraíso é viver no céu. Então, por isso, à medida que no 8º milênio o mundo estará perfeitamente sendo transformado plenamente como a moradia de Deus, a casa de Deus, é o céu na terra. Esta é a realidade. E não eu sair da terra para ir para o céu. Eu não vou virar estrela, nem quero virar estrela. Eu quero participar do céu na terra, ou seja, a terra, o nosso planeta, sendo a casa de Deus, o céu na terra, vivendo aqui realmente com a presença divina. Então, dentro desse aspecto, os nossos mestres dizem que o homem sozinho, ele não tem como fazer realmente esta obra, o 8º milênio. Por isso, Shemini, a Paraxá, ela está separada da Paraxá anterior, onde tem os 7 dias de consagração do Mishkan e do Kohen Gadol e dos Kohanim. É para que nós possamos entender que o 8º, ele é, de fato, tudo aquilo que se fala dentro do âmbito perfeito e infinito. Mas ele se completa com o 7º milênio. Ele se completa exatamente com o quê? Com este mundo, anteriormente, dentro da visão de 7º para o 8º milênio, anteriormente um mundo profano, mundano, ok? Que no 7º ele é aperfeiçoado, é corrigido, ele é sarado, é curado, e ele se torna apto para poder entrar dentro do 8º milênio, o infinito, a vida eterna, ou seja, entrar na presença divina, na sua santidade. Então, por isso, a mensagem aqui, que vem desde o princípio, é que nós, sem Deus,
não podemos de forma alguma alcançarmos o 8º milênio. Nós sem Deus não temos condições, em hipótese nenhuma, de podermos chegar ao 8º milênio. Então, realmente, quem ama a vida, ele precisa preservar a sua língua de palavras proibidas, lashon hará e coisas semelhantes, estar corrigindo a sua vida no dia a dia, para que ele possa, com Mashiach, entrar no 7º milênio, corrigir todas as coisas, curar, sarar todas as coisas, para poder adentrar no 8º milênio, a vida eterna com Deus. Então, Shemini, a nossa paraxá semanal, ela vem trazer essas características preciosas a qual nós precisamos nos apegarmos constantemente, para que de forma alguma não venhamos perder a oportunidade que, de forma antecipada, Deus nos mostra o que será o 7º milênio e o 8º milênio. Um presente precioso, um presente maravilhoso, né? Poderia-se dizer assim, o presente dos presentes. Só despreza se for muito tolo. Então, por isso, nós não devemos perder a grande oportunidade que Deus tem dado a todo judeu e a todo não judeu, para que possamos juntos estarmos no Olam Rabá. Primeiramente, nos dias de Mashiach, para ser corrigido, aperfeiçoado e sarado todas as coisas. E assim nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí dentro da graça de Hashem para podermos adentrar no 8º milênio aí. Ok? Baruch Hashem. Na graça bendita de Hashem, hoje nós estamos aí, né, mandando um Shabbat Shalom às pessoas que vamos mencionar aqui, obviamente, juntamente com a família, ok? Então, Ariovaldo Miller Júnior, de Colinas, Tocantins, Nair Gomide, né? Adilson Araújo, São Paulo, capital, Jacques Souza, Rio de Janeiro, Eulanira Costa, Aracati, Ceará, né? Rogério e Karina Cassoloto, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Alexandre de São João da Boa Vista, São Paulo, Elizabeth Farias, da cidade de Recife, Pernambuco, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, a Eliana Ferreira, da cidade de Serrana, lá em Nova Friburgo, né, Rio de Janeiro, a Edith Monteiro, de Manaus, Amazonas, o Adão Faustino da Costa, lá da cidade de Anicuns, Goiás, a Eunice Bezerra Lorete, Rio de Janeiro, a Áurea Lisboa e o marido Ivan, Belém do Pará, a Irani Braga de Mendonça e Juarez Carvalho e família, né? Nova Lima, Minas Gerais, a Luísa Nina Carvalho de Ribeirão Preto, né? Aqui interior de São Paulo, a Genesi Tolentino dos Santos, da cidade de Londrina, Paraná, a Cátia Oliveira, São Paulo, capital, a, entre aspas, Lua Nova, não sei o nome, né? Itaquaquecetuba, São Paulo, a Maria Luísa Costa, da cidade de Lisboa, Portugal, a Celi Valente, Belém do Pará, a Nina Pérez, de Belo Horizonte, Minas, Jaime André, o Paulo Alberto Tanque, de São Paulo, capital. Essas pessoas aqui fazem parte do grupo, né, Histórias Judaicas, que um dos administradores ali é Marcos Oliveira, né, os quais têm recebido aí, né, de bom grado as nossas lives, os nossos vídeos. Então aí nós agradecemos também aos administradores do grupo Histórias Judaicas do Facebook, né, que tem de bom grado recebido aí as nossas lives e os nossos vídeos. A Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro também, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás,
o Cristiano Reis Bittencourt e família da cidade de Betim, Minas Gerais. Minas Gerais também sempre está por aí o pessoal, Baruch Hashem aí, né? E também, né, louvamos ao Eterno que pela sua misericórdia já chegamos em todos os estados do Brasil. À tarde com a Torá e também, né, o nosso novo projeto que estamos aí na primeira semana. O Rebbe diz, você ouve, né, que fazemos entre 11h30 e meio-dia, né? 11h30 e meio-dia. Para você ficar atento, esperto, né? Também à tarde com a Torá, às 14 horas, né? Que começa aí ao vivo, a live pelo Facebook, né? 14 horas, né? É difícil acontecer exatamente às 14 horas, né? Mas é exatamente aí para ajudar a todas a ficarem aí, né? Dentro de um plano aí de estar atento, né? Sempre na expectativa, observando, para poder não perder as oportunidades. É um treinamento aí que fazemos também dentro de uma ordem que serve para a nossa vida espiritual e prática aí do dia a dia, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Obviamente, né, amados? Tudo tem realmente um propósito divino nas nossas vidas, ok? A Malu, lá do Distrito Federal, a Marli Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Que também estão aí, né, como diz, né, ao vivo e a cores, né? O Adão Faustino, né, já mencionamos aqui, né, Adão, Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. E a Eunice aí do Rio de Janeiro também, que está aí né, ao vivo e a cores, como diz o outro, né? Baruch Hashem aí, amados. Então hoje nós estamos no sexto dia. Hoje nós estamos aí no sexto dia e a nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal, né? Então a nossa sexta leitura da Parashá semanal, ela está dentro de um aspecto em que nós precisamos aí ter essa conexão semanal com a Torá, o estudo da Torá. Dentro desse aspecto aqui, antes de nós partirmos para a sexta leitura, eu quero compartilhar com vocês uma passagem do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre essa questão. Então, numa certa oportunidade, né, nos dias do Rebbe, um homem ansioso, ele escreveu para o Rebbe, né, e para o Rebbe anterior, né, antes do nosso Rebbe atual, o sétimo Rebbe, portanto o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, e escreveu para ele perguntando, né, qual seria a maneira mais apropriada para que pudesse se vincular com um tzadik, né, um justo, né, uma vez que devido a distâncias, fuso horário, a questão geográfica e etc e tal, né, a distância ela não tem como estar lá todo dia, toda semana, ou uma vez por semana, uma vez por mês, etc e tal, né? Realmente o planeta ele é muito grande, não resta dúvida. Então ele perguntou, né? Ele mandou uma carta para o Rebbe anterior perguntando como fazer para realmente estar numa conexão com o tzadik, manter um vínculo com o tzadik da geração, e já que não tem essa possibilidade de um contato físico e visual, né, entre a pessoa e o próprio tzadik da geração. O Rebbe anterior, ele era o tzadik da sua geração. O nosso Rebbe Menachem Mendel é o tzadik da nossa geração. Então a resposta do Rebbe anterior, ela de fato serve para nós também, com o Rebbe Menachem Mendel, né, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração. Então, o Rebbe anterior, ele respondendo, né, a esse questionamento, ele disse, a verdadeira união ocorre por meio do estudo da Torá. Então essa conexão, ela não depende de uma questão física. Estar na presença do justo da geração. Então o Rebbe anterior ele responde de forma bem simples, todos podem entender, sem pragmatismo. Ou seja, a verdadeira união ocorre por meio do estudo da Torá. E que, estudando
né, os discursos racídicos e pronunciamentos, unindo-se a seus alunos em estudos e encontros, e realizando os pedidos do Rebbe, ele alcançaria a tão desejada ligação, conexão com o justo da geração. O Talmud, no tratado Rosh Hashanah, diz que o Criador inscreveu o Espírito Divino na Torá, que nos entregou. Segundo o Midrash, os justos assemelham-se ao Criador. Portanto, a essência de sua alma encontra-se também em seus ensinamentos. O estudo da Torá, por sua vez, transcende as limitações físicas do tempo e do espaço, superando realmente através do estudo da Torá, que transcende todas as limitações de tempo e espaço, dessa forma superando qualquer barreira, ou seja, não há distância, não existe separação. Quando nós nos conectamos com o estudo da Torá, nós automaticamente nos conectamos com o justo da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel. E quando nós somamos ao estudo da Torá os discursos, os ensinamentos, a sabedoria racídica do nosso Rebbe, nós vamos cada vez mais tendo essa conexão com o justo da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Talvez isso explique o fenômeno fascinante de que hoje, mais do que nunca, inúmeras obras do Rebbe são publicadas em diversos idiomas e estudadas regularmente por dezenas de milhares de pessoas. Um número que aumenta a cada dia. Todas essas pessoas saciam sua sede de conhecimento, conteúdo e espiritualidade com as mensagens do Rebbe, vivenciando-as e aplicando-as em suas vidas práticas. E assim, encontram de fato paz de espírito, felicidade e realização. O Rebbe nos serve de guia perplexos numa geração tão conturbada como a nossa, a geração do pós-holocausto, a geração chamada da era moderna. Estamos inclusive no século 21, com todas essas perturbações, com todos esses aspectos conturbados. E dessa forma, essa geração tão conturbada, né, que de acordo com o próprio Rebbe, é a última geração do período de exílio e também a primeira da era messiânica. Desta forma, nós então precisamos fazer a nossa preparação final para a iminente revelação de Mashiach. Por isso, mais do que nunca, né, tanto a Torá, judaísmo e o Rebbe Menachem Mendel estão de fato presentes hoje em todas as nações. As obras do Rebbe Menachem Mendel, hoje muitas delas já são traduzidas e estão traduzidas na língua vernácula de cada nação. Então hoje não existe uma nação que não tenha, sequer no mínimo, um volume da sabedoria do Rebbe traduzido na sua língua vernácula. Então hoje todas as nações têm a presença da Torá, do judaísmo, do Rebbe Menachem Mendel, das suas obras, da sua sabedoria. Isso é sinal também de que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Vamos em frente? Temos aí a nossa aliá de hoje, ok? Essa é só a introdução, ok? É isso daí. Né? A Isla dos Santos, né? A esposa do Cristiano Salviano e a filhinha Valentina, lá de Pará, né? Do Belém do Pará, né? Também está aí conectada conosco, aí, Baruch Hashem. A nossa sexta leitura está no capítulo 11 de Levítico,
E a nossa sexta, aliás, ela vai do capítulo 11, né, do verso 1 até o verso 32, onde hoje nós temos aí a questão das leis dos animais proibidos, né, um assunto bem intrigante aí entre os não-judeus. Come isso, não come aquilo, pode, não pode, como que fica, como que não fica, e por aí afora vai, né? Então vamos lá, capítulo 11, verso 1, nos fala aí sobre as leis dos animais proibidos, e estas são as leis, estas são as criaturas vivas de todos os animais sobre a terra. Estes são os animais que vocês devem comer. Dentre os mamíferos, você pode comer os que tenham cascos completamente fendidos em dois e que ruminam. No entanto, dentre os ruminantes, animais de casco fendidos, esses são aqueles que vocês não podem comer. O camelo será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem um casco completamente fendido, é parcial. O iracoide, né, um nome tão bonitinho assim, você fala, bom, esse bicho não existe mais. Existe. O iracoide, ele na realidade é o coelho. O coelho, ok? Então o iracoide ou o coelho será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem um casco completamente fendido, né? A lebre será impura para vocês, embora ela rumine, uma vez que não tem também os cascos completamente fendidos, apenas parcial. O famoso porco, né? Porco, né? O porco será impuro para vocês, pois embora ele tenha um casco completamente fendido, ele não rumina. Não comam da carne deles. Os sacerdotes não devem tocar em suas carcaças, uma vez que eles são impuros para vocês, né? Depois do verso 9 até o verso 12, nós temos aí a lei dos peixes proibidos, né? Vocês podem comer de todas as criaturas que vivem na água. Vocês podem comer qualquer criatura que viva na água, seja nos mares ou rios, contanto que tenha barbatana e escamas. Ou seja, as características que a Torá traz aqui, elas sempre estão com duas, né? O casco fendido completamente que rumina. Esse pode comer. Os peixes, aqueles que têm barbatanas e escamas. Se tiver barbatana e for de couro, ele só tem uma característica, ele não tem escamas. Então sempre precisam ter as duas características para ser considerado animal puro, animal kasher, né? Lembrando que 100% a princípio é uma ordenança para o povo israelita, ok? Só para antecipar, né? Se você não judeu decide se enquadrar dentro dessas características aqui para o alimento, você tem que ter a visão da seguinte questão. Primeiro, você precisa decidir se você vai, de fato, definitivamente assumir essa posição. Porque se você disser que vai assumir essa posição definitivamente, significa que você não pode voltar atrás. Existem consequências da desobediência, entendeu? Se você decide, eu vou experimentar, Bli Neder não é uma promessa que eu vou efetivar isso na minha vida prática. E você então vai fazendo uma experiência por um determinado período, né? E você fala com o Eterno, né? Realmente na sua prece espontânea, na sua prece voluntária, você fala com Deus e diz, Deus, eu vou fazer uma experiência para ver se realmente eu consigo vivenciar isso e aplicar na minha vida prática até os últimos dias da minha vida. Então eu quero fazer uma experiência, né? Não é uma promessa, Bli Neder, né? E peço a tua ajuda para poder me dar aí os discernimentos necessários, a sabedoria necessária, buscar as fontes corretas, os conselhos corretos, com os rabinos que são do nosso segmento Rabad, né? E os nossos rabinos vão nos orientar adequadamente o que fazer, como fazer.
né? Então, isso é uma realidade aí. E você faz essa experiência e você vê, né, automaticamente se você vai definitivamente ou não, ok? Então, tem pessoas que já tomaram a decisão, assumiram a questão definitiva e estão aí, seguindo em frente, né? Então, precisa ver essa questão aí, tá bom? Então, é um aprendizado para nós, uma lição para nós dentro desses aspectos aqui, ok? Então, nós vimos aí a questão, agora, né, estamos vendo a questão dos peixes, do verso 9 a 12, então precisa ter barbatanas e escamas, né? Peixes de couro está fora de cogitação dentro do aspecto 100% judaico, né? Eles sempre serão algo abominável, mesmo que mistura com outras comidas. Vocês não podem comer de sua carne e de suas carcaças devem abominar, né? Então, depois do verso 13 até o verso 19, nós temos aí as leis das aves proibidas, né, no capítulo 11, né? Então, as aves proibidas aí falam, né, sobre a questão das aves que vocês devem abominar. Elas não devem ser comidas, porque são abominações. Entre elas tem o abutre, o ocifrage, a águia do mar, o milhafre, a família dos abutres, todas as famílias dos corvos, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda a família do gavião, o falcão, o corvo marinho, o ibis, o cisne, o pelicano, a pega, a cegonha, a família da garça, a polpa e o morcego, né? Então tá aí, né? São algumas das aves proibidas. No verso 20 ao verso 23 temos aí os insetos, né? Permitidos e proibidos. Então os insetos voadores que usam 4 pernas para andar serão uma abominação para vocês. Os insetos voadores que andam com 4 pernas que vocês podem comer são aqueles que possuem os joelhos estendidos acima de seus pés, regulares, usando essas pernas mais longas para saltarem sobre o solo. Dentro dessa categoria tem os gafanhotos. Vocês podem comer os seguintes membros da família do gafanhoto vermelho, da família do gafanhoto amarelo e a família do gafanhoto manchado de cinza e da família do gafanhoto branco. Todos os outros insetos voadores com 4 pés são uma abominação e não devem ser comidos. Dentro desse aspecto aqui, 100% os sábios comentam que dentro da questão dos gafanhotos, hoje em dia, né, não se faz isso daí desde a destruição do segundo templo, no ano 69, né, não há realmente a questão do gafanhoto, porque não se sabe exatamente qual é o gafanhoto A, B ou C que pode se comer. Então, portanto, isso daí está totalmente descartado nesse sentido de alimentação. Do verso 24 até o verso 31, nós temos aí sobre a questão das leis de pureza ritual de animais não kasher, né? Então, através do contato, vocês tornar-se ritualmente impuros, no caso, tendo contato com os animais proibidos, né? E aí, aquele que carregar uma de suas carcaças adquirirá uma forma mais severa de impureza. Ele terá que imergir suas roupas e então permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Então aí fala exatamente sobre a questão de se purificar porque teve um contato com um animal proibido. Os animais que são considerados abomináveis, né? Entre todo animal que caminha sobre sua planta do pé, os animais quadrúpedes, como o cachorro, o urso e o gato, será impuro para vocês, e aquele que tocar sua carcaça ficará ritualmente impuro até o escurecer. E aquele que carregar sua carcaça deve imergir sua roupa e então permanecerá impuro até o escurecer. Esses são ritualmente impuros para vocês. Esses são os animais que proliferam e rastejam sobre a terra, que são ritualmente impuros para vocês, que é a questão da doninha, o rato, o furão, o ouriço, o camaleão,
a lagartixa, o caracol e a toupeira. E todos esses são os animais que são ritualmente impuros para vocês. Quem quer que toque neles, quando estiverem mortos, permanecerá impuro até o escurecer. E depois no capítulo 30, aliás, no versículo 32, nós temos aí as leis de impureza ritual de objetos e alimentos, né? Se alguma dessas criaturas mortas cair sobre alguma coisa, essa se tornará ritualmente impura, e todo recipiente de madeiras, roupa, objetos de couro, sacos ou qualquer outro artigo com o qual se faça trabalho, então esse tipo de artigo deve ser mergulhado na água e permanecerá impuro até o escurecer, e depois tornar-se-á puro quando o sol se pôr, né? Amanhã teremos continuidade com as leis de impureza ritual e objetos e alimentos, ok? O que nós queremos focar aqui um pouquinho mais, né, dentro desse aspecto aqui, é exatamente sobre a questão dos os sinais de um animal kasher, né? Nós temos aí os nossos comentaristas, através do Midrash, né? Eles falam que o camelo, que é chamado no hebraico de gamal, alude ao exílio babilônico, como declara o versículo, né? Ó filha da Babilônia, tu serás destruída. Feliz é aquele que te retribui, né? Gemul, retribuir, gemul, de acordo com a tua recompensa, recompensa gamal. Para nós, Salmo 137. O iracoide, que é o coelho, ele alude ao exílio persa. Então o camelo, ele faz alusão ao exílio babilônico. O iracoide, que é o coelho, faz a alusão ao exílio persa. Da mesma maneira que o iracoide possui sinais de impureza e sinais de pureza, né? Porque tem parte da pata que aliás, o coelho ele rumina, mas ele não tem as patas divididas, né? Então, por isso, ele é parte impureza e parte pureza. Então, o Império Persa, ele teve essa mesma questão, parte pura e parte impura, ou seja, é a questão de lembrarmos aí a questão da história de Purim, Esther e Mordecai, né? O Império Persa teve uma tolerância para com os judeus, Mordecai e Esther, representantes do povo judeu, né? E posteriormente aí houve realmente uma intensa perseguição contra o povo judeu. Então assim também a Pérsia produziu, né, exatamente o que? Mesmo a Pérsia sendo impura, ela produziu, entre aspas, né, o justo Mordecai, junto com a rainha Esther, né? E ao mesmo tempo produziu Hamã, o perverso, né? A lebre, ela se refere ao exílio grego, já que a mãe de Ptolomeu era exatamente, né, na palavra grega, né, ela era lagos, que significa lebre, né? Então, por isso, a lebre representa o exílio grego. O porco, por sua vez, ela representa exatamente o exílio romano, que aconteceu no ano 69 da Era Comum até a presente data, né? Apesar do Estado de Israel estar lá, mas o exílio romano continua sendo uma realidade. Por quê? Porque tem judeus entre todas as nações. Somente nos dias de Mashiach, os judeus sairão das nações e retornarão 100% para Eretz Israel, para a terra de Israel. Então o porco, ele alude exatamente ao exílio romano, né? Porque exatamente dentro dessas características aqui, esses animais também são considerados impuros por causa destes impérios que trouxeram grandes dissabores para o povo israelita, ok? Moshe mencionou 3 animais em um versículo e o último em outro versículo, quando ele nos fala lá na Parashá, né, que nós vamos ver mais para frente, a 47ª Parashá, que é Re'ê, e ali nós estaremos vendo lá no capítulo 14, né, estaremos vendo essa questão aqui em que Moshe ele traz para nós no livro de Devarim, né, capítulo 14 no livro de Devarim. Sobre esses detalhes a mais desses animais aqui. O Rabi Yohanan, ele comentando sobre isso, ele disse:
Por que o porco é equivalente aos outros três juntos? Ou seja, o porco, ele representa o camelo, o iracoide e a lebre juntos. E ele é mencionado de forma separada, o porco, porque ele traz sobre si esses três exílios, esses três animais representando aí esses períodos, o camelo, o iracoide ou coelho e a lebre, né? Então o Rabi Shimon ben Lakish disse, e até mesmo mais do que isso, porque Roma é comparado a um porco, porque da mesma maneira que o porco se reclina e mostra seus cascos, como querendo dizer, olhe, eu sou puro. Também o Império Romano arrogantemente pratica violência e roubo, enquanto finge ordenar justiça, né? Assim é o Império Romano desde então, né? Ao mesmo tempo, entre aspas, ele mostra, né, o seu sacerdócio aparentemente de santidade, mas em nome dessa sua santidade e em nome da sua divindade, tem praticado no mundo inteiro roubos e assassinatos. A história está aí para comprovar isso, essa realidade, ok? Então, outro comentarista, né, Or HaHaim, ele disse, nossos sábios disseram que no futuro o porco tornar-se-á puro e apresentará ambos os sinais, terá os cascos fendidos e será ruminante. Atualmente, o porco ele tem os cascos completamente fendidos, como diz, mas ele não rumina. Ele não rumina, né? Antigamente o porco era muito conhecido porque ele se alimentava de lavagem. Lembra disso daí, os mais antigos? Né? De um tempo para cá, né, fabricam-se ração para porco, né? Para a criação. Não, os nossos porcos são muito bem criados, saudáveis, né? Nós damos ração para eles. Só que se você for pesquisar a ração que é feita para eles, entre outras coisas, é uma lavagem de tudo quanto é coisa que entra no maquinário e sai do outro lado lá como uma ração. Mas não deixa de ser lavagem, né? De várias coisas aí, Deus me livre, né? Então, por isso, né, no futuro, ou seja, nos dias de Mashiach, o porco, ele sofrerá a sua cura, né? Então ele vai ter a segunda característica, ele será ruminante. Atualmente, ele só tem uma característica, que é exatamente o quê? O casco fendido, né? Então, nos dias de Mashiach, ele será devidamente curado. Lembrando, esse aspecto todo de Roma está ligado com Edom, que vai até os dias de Esaú, ok? Então, a Esaú e a sua descendência chega a Roma. E dessa forma são os descendentes de Esaú. Esaú é aquele que tem aquele ódio mortal contra o seu irmão Jacob e, portanto, contra a descendência de Jacob, ou seja, as 12 tribos de Israel, o povo judeu, né? E não é à toa que teve um papa aí que pediu perdão ao povo judeu pelas atrocidades que Roma e o seu sistema religioso fez contra o povo judeu. Depois pediram mais perdão para um monte de povos aqui e ali a colar. Ou seja, reconhecendo realmente a sua parte, né? Porco, a sua parte aparente santidade, mas mostrando seus cascos, né? Dizendo que são os santos, mas na realidade praticando coisas impuras, né? Então, né, nos dias de Mashiach será restaurado essa verdade aí. Segundo o ensinamento racídico, nos fala que para servir a Deus corretamente, nós precisamos treinar o nosso impulso, naturalmente animalesco, o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então a nossa alma animal, a transpor suas limitações naturais, e isso envolve duas áreas. Então, aqui o ensinamento racídico, ele já vai trazer para nós, dentro do aspecto, literalmente falando, dos animais impuros, e ao mesmo tempo trazendo um ensinamento espiritual para nós, uma realidade. Então vamos lá.
Então, primeira coisa, nós precisamos realmente treinar o nosso impulso animalesco, né? A nossa inclinação para o mal. Então, você precisa treinar isso. É um hábito. Como é um hábito falar coisas negativas, um hábito falar mal dos outros, um hábito praticar Lashon Hará, língua má, língua maldita. Se tornou um hábito. Então, as pessoas, para corrigirem esse mal, têm que treinar. Então, vem na ponta da língua para falar uma coisa muito negativa. Então, ele refreia. Não vou falar. Vem na ponta da língua para ele fazer uma fofoca contra alguém. Aí ele pega, não vou falar. Então é um treinamento que você precisa fazer diariamente. Você precisa se treinar para poder dominar o seu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a sua alma animal. Então, por isso, as duas fases que envolvem essa realidade primeira, cascos fendidos. O casco fendido é efetivamente um casco duplo. O casco fendido, isto nos ensina que as nossas ações no serviço a Deus, representadas pelo pé ou casco, que impulsiona a pessoa à ação, andar, ir em frente, deve ser reconhecidamente dobrado, ou seja, quando nós estamos envolvidos em qualquer assunto sagrado, deve ficar claro para um observador que, em adição às nossas ações atuais, nós já estamos nos preparando também para uma realização mais elevada e sagrada. Ou seja, isso significa que, se no momento eu estou dentro de uma ação realmente sagrada, isso significa que eu estou me preparando para algo melhor e maior no mesmo nível de questão sagrada. Então, por isso, os cascos fendidos, que desde a ponta, né, do casco do animal até em cima, ele é completamente fendido. Então, por isso que fala no sentido que ele pode representar um casco duplo. Isso significa um esforço duplo para servirmos a Deus, que está conectado também dentro da questão auto-sacrifício. Sem sacrifício você não conquista nada. Já foi falado sobre isso daí, ok? Então, por isso, é uma preparação para realizarmos algo mais sagrado, mais elevado no dia seguinte. Por isso você se prepara hoje. É isso que quer dizer. A segunda questão é exatamente, se nós temos a primeira, que é o casco fendido, a segunda característica é ruminar. Então, a ruminação é um processo de duplicação, pela qual a comida é digerida uma segunda vez. Isso nos ensina que quando se trata do refinamento pessoal e espiritual, representado pela digestão que acontece dentro, nós não devemos ficar satisfeitos com uma etapa de refinamento, mas sim devemos elevar nossa sensibilidade espiritual às alturas mais elevadas. Quando alguém, um exemplo simples e que é comum e rotineiro entre as pessoas, então alguém chega para uma outra pessoa e diz assim: ô fulano, tudo bem? Aí a pessoa responde assim, ó, tudo bem, se melhorar estraga. Você já ouviu isso? Às vezes até você mesmo já respondeu isso daí. Não, tá tudo bem, graças a Deus, se melhorar estraga. Se melhorar estraga? Que isso? Essa é uma expressão aparentemente positiva, mas na realidade ela é negativa. A sua mensagem é negativa. Isso significa o seguinte: eu não quero me elevar mais. Eu não quero chegar à presença divina. Eu não quero ver a revelação de Mashiach. Eu não quero ir para a vida eterna. Ponto. Você precisa procurar discernir o que está por detrás das palavras, para você não cair em armadilhas. Então, essa expressão, tudo bem, se melhorar estraga, significa algo muito negativo.
É muito ruim isso daí. É a mesma coisa aquela pessoa que responde: não, tá tudo bem, igual prego na areia. Então o porco tem os cascos fendidos, mas não rumina. E de acordo com a analogia que acabamos de falar, isso representa uma pessoa que tem muitas boas ações, mas falta um certo grau de refinamento espiritual interno. Não obstante, como a ação é o principal característica, os problemas mais sutis da pessoa podem ser refinados, colocando-a em um ambiente mais refinado. Assim, o porco tornar-se a kasher nos dias de Mashiach, quando o clima espiritual do mundo será enaltecido, plenamente refinado, e assim os seus sinais básicos externos estarão devidamente em ordem. Ou seja, o porco, ele permanecerá com seus cascos fendidos e irá ruminar, vai pastar junto com o boi, com a vaca, vai pastar junto com o leão e por aí afora vai, junto com as ovelhas e etc, e etc. Então, dentro desse aspecto, amados, a mensagem para nós é que nós precisamos continuamente refinar as nossas vidas. Nós ainda não chegamos no ponto X. Nós estamos nos encaminhando para ele. Então as lições que nós temos aqui, exatamente os nossos sábios, eles trazem para nós, através dos ensinamentos racídicos, os nossos sábios, os comentaristas, o nosso Rebbe, é justamente para chamar a nossa atenção que eu preciso melhorar. Está bom? Está muito bom, mas precisa ir para o ótimo. Está ótimo? Eu preciso ir para o excelente. Está excelente? Eu preciso ir para o mais excelente. Está mais excelente? Então eu preciso ir para aquilo que é perfeito. E isso será nos dias de Mashiach. Então, a pergunta que fica para nós é: chegamos na posição mais que excelente? Que é 1 milímetro para chegar no perfeito. Já chegamos nessa posição? Não. Baruch Hashem, só de reconhecermos já é uma grande graça. Agora a pergunta que fica: o que eu faço, o que eu farei, o que continuamente estarei fazendo para chegar no nível mais excelente? Aí cada um dá a sua resposta. Ok? Então vejam bem, o que o Eterno quer de cada um de nós é o melhor. Você pode dar o seu melhor para Deus. Você pode dar o seu melhor no serviço divino. Você pode fazer isso. O que nós temos feito até aqui ainda é pouco. Mas é o nosso melhor? É o nosso melhor. Amanhã nós teremos um melhor ainda para o fazer. E é exatamente isso que Deus vai contando. E que nós vamos fazendo. E isso vai somando méritos para as nossas vidas. A nossa poupança divina, ela vai sendo gradativamente, vai se produzindo com juros, no modo de dizer, para dizer que Deus não se esquece e não se esquecerá realmente do nosso autossacrifício, dos nossos esforços para estarmos continuamente procurando fazer o melhor para Deus. Ok? Obviamente, também fazer o melhor para o próximo está na mesma conexão. Não podemos separar uma coisa da outra. Ok? É isso daí, amados. Portanto, a você e a família, um Shabbat Shalom. Que estas lições aqui sejam muita luz divina para esse Shabbat, para fazer produzir um efeito positivo que alegra o coração de Deus, o nosso Pai das misericórdias, que nos traz alegria, felicidade, nos traz shalom e mais estímulos para nós seguirmos em frente, em direção aos dias de Mashiach e ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Shabbat Shalom.
de acordo com o nosso fuso horário aqui de São Paulo, né? Então, as luzes de Shabat serão acendidas às 17 horas e 52 minutos, ok? E o encerramento do Shabat, né, a Havdalah, será amanhã às 18 horas e 45 minutos. Então, não esqueça, né? Maridos e esposas se preparando para o Shabat, né? Para o acendimento das luzes, né? O papel do marido, né? O papel do marido é preparar, né, o lugar onde vai se acender as luzes de Shabat, né? Preparar para a esposa, né? Preparar o local, tirar o pó, fazer a limpeza, colocar a toalha, colocar todos os preparativos onde serão colocadas ali as luzes do Shabat, né? E quando a esposa chega para fazer o acendimento das luzes, então ali está tudo prontinho para ela. E aí ela vai fazer o acendimento das luzes, né? Das duas luzes do Shabat, né? Então isso é muito bom, faz com que de fato, né, o casal e a família estejam unidos cada vez mais num serviço que vai se aperfeiçoando no dia a dia para com Hashem. Shabbat Shalom, até amanhã.